Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Provavelmente, ou já ouviste falar no Benjamin Graham ou no seu livro O Investidor Inteligente. Afinal de contas, é uma recomendação muito comum para quem está a começar a investir e até o próprio Warren Buffett é muitas vezes citado a dizer que é o seu livro favorito no que respeita a investimentos. Ora, no episódio de hoje vamos olhar para um par de conceitos, em especial para o número de Graham. Mas quem é este tal Benjamin Graham? Este senhor foi um importante gestor de portfólios de investimento no início do século XX e podemos dizer que foi o impulsionador da estratégia Buy and Hold. Para quem não sabe, a estratégia consiste em comprar ações de empresas sólidas, com bons fluxos de caixa e manter o investimento nas mesmas durante um longo período de tempo. Talvez por isso, o Warren Buffett, que é bem mais conhecido, o idolatra tanto e considera o mesmo o seu mentor no que respeita ao Value Investing. Então, vamos lá. O que é isto do número de Graham? É basicamente uma fórmula bem rápida que te permite perceber se estás a pagar muito por uma ação. A fórmula por detrás deste número é baseada nos princípios que Graham descreve no seu livro O Investidor Inteligente e é bastante fácil de calcular. A fórmula tem em conta algumas métricas como o múltiplo preço-benefício, o múltiplo do valor em livros, os benefícios líquidos por ação e ainda o valor em livros por ação. Ora, o próprio Benjamin Graham diz que não deveríamos pagar mais que um preço-benefício de 15 vezes por uma empresa, nem mais do que 1,5 vezes o seu valor em livros. Substituindo essas constantes, ficamos com a fórmula assim. Os restantes campos são os benefícios líquidos por ação e o valor em livros por ação. Estas métricas já só dependem da empresa específica que queres analisar, assim que vejamos alguns exemplos em concreto. Como podem ver, das 4 empresas apresentadas, segundo esta fórmula, apenas uma estaria abaixo do número de Benjamin Graham. Reparem como a fórmula, para empresas com crescimentos mais elevados, apresenta um valor intrínseco quase 8 vezes inferior, o que mostra as limitações deste método. E, se seguem o canal há já algum tempo, sabem que avaliar uma empresa é muito mais do que determinar um número. Os indicadores ou métricas do presente são úteis, mas carecem não só de um contexto histórico, como também de uma narrativa para o futuro. E é por isso que este tipo de fórmulas devem ser interpretadas com um grão de sal. Sal quê? Sal grosso, é o produto da natureza, está em bruto. A clara vantagem desta fórmula é identificar rapidamente o potencial de desvalorização de uma ação, mas as desvantagens são bem mais pesadas. Além de ser uma abordagem conservadora, apenas funciona para empresas que tenham benefícios líquidos positivos, isto é, numa fase já de alguma madurez. Também não funciona muito bem para empresas com taxas de crescimento elevados, como por exemplo uma empresa com um múltiplo de preço-benefício de 20 vezes e um crescimento anual dos benefícios líquidos de 20%. No episódio 80, o PEG diz-nos que seria um valor justo, já este método de Graham vai nos dizer que a ação está sobreavaliada. Outro dos criticismos vem precisamente do seu discípulo, Warren Buffett, que nos diz que o ideal é trabalhar com intervalos e não com números específicos. Mas esta não é a única forma de avaliação que o livro nos oferece. O autor ainda nos apresenta uma fórmula que tem em conta o crescimento da empresa, coisa que na fórmula anterior era ignorado. Esta nova fórmula procura novamente encontrar o valor justo da ação e para isso usa o preço-benefício de uma empresa sem crescimento, os benefícios líquidos da empresa no último ano, a expectativa da taxa de crescimento dos mesmos nos próximos anos, a média da rentabilidade das obrigações empresariais AAA em 1962 e o valor atual dessa rentabilidade. Já vamos ver que é possível ajustar algumas destas constantes para os tempos mais atuais, mas vejamos como é que isto se traduz com exemplos reais. A minha recomendação é usarem, para os valores de crescimento, uma normalização das previsões dos analistas para os próximos anos, algo que podem, por exemplo, consultar na página Stock Analysis. Por exemplo, da Nike poderíamos usar uma média de 15%. Para o valor atual das rentabilidades das obrigações corporativas AAA, podemos usar o Y-Chart para obter o valor. Substituindo nos exemplos, obtemos os seguintes resultados. Como vês, segundo a fórmula, tudo parece ser um bom investimento e a razão prende-se com 2 campos. O múltiplo preço-benefício que o Benjamin atribuiu a uma empresa sem crescimento de 8,5 vezes e o peso que o crescimento tem na fórmula. Ajustando estes valores para múltiplos adaptados aos tempos correntes, ou seja, um múltiplo de 7 vezes preço-benefício e com o peso do crescimento a ser apenas unitário. Aí o resultado já muda de figura. Uma página que utiliza esta forma ajustada para calcular o valor intrínseco é, por exemplo, o Wall Street Zen. A minha sugestão
que na realidade são duas, mas em jeito de conclusão é que devem adotar sempre um espírito crítico sobre o que leem, independentemente da fonte, porque muitas vezes o contexto é diferente e a realidade financeira mudou completamente. E a segunda é que não sejam redutores na avaliação de uma empresa, não queiram reduzir tudo a um número apenas ou um método. Usem vários métodos e comparem os vossos resultados, porque todos os métodos têm os seus pontos fracos e, ao expor a vossa narrativa a diferentes cálculos, estarão sempre mais perto de obter um feedback imparcial. Em relação ao inquérito que eu publiquei na semana passada, já percebi que a maioria de vocês investe há menos de 3 anos, assim que se tiverem alguma sugestão ou tema que gostassem de ver tratado, deixem o vosso comentário e partilhem as vossas ideias para que depois possa adaptar a novos episódios. Esta semana foi também realizado o sorteio do livro do mês de agosto pelos patronos ativos, assim que muitos parabéns ao vencedor. Se estás interessado em juntar-te a esta comunidade, podes experimentar apoiar o canal no Patreon até ao final do mês, sem qualquer custo. Tens acesso ao nosso servidor no Discord, onde comentamos diariamente algumas notícias ou o comportamento dos mercados, entre muitas outras coisas. Depois, no final do mês, decides se queres apoiar ou não, sem problemas. Vai lá dar uma vista de olhos. No que respeita aos mercados, foi novamente uma semana bem negativa, com perdas bem acentuadas, com o mercado norte-americano a liderar na casa dos 4 a 5%. O portfólio também caiu e está agora ligeiramente abaixo dos 18%. Em relação a dividendos, duas empresas subiram o seu, a Realty Income e a Texas Instruments, em 0,2% e 8% respectivamente. Isto é particularmente relevante num contexto onde os mercados estão a perder perto de 20% desde o início do ano e o futuro se avizinha muito complicado. Mas mesmo assim, algumas empresas conseguem navegar esta crise e ir retornando valor aos acionistas, que de alguma forma serve para tranquilizar ou suavizar a dolorosa desvalorização temporal do preço. Esta semana também reforcei a minha posição na Intel com 3 ações a $29 cada. E a razão passa muito pela atual desvalorização da empresa. É verdade que nos próximos 2 a 4 anos vai passar muitas dificuldades, com as margens a diminuir agressivamente devido não só à concorrência, mas também a vários tiros nos pés, mas, e aqui vem a tal mentalidade a longo prazo, estamos a falar de uma empresa que vai construir várias fábricas de chips na Europa e Estados Unidos, um pouco à boleia da situação Ucrânia-Rússia, que demonstrou que o processo de globalização centrou muitas dependências em países como Taiwan e agora procuram soluções de descentralização, das quais a Intel, e isto é apenas a minha opinião, sairá beneficiada no longo prazo. Ainda uma menção para o próximo dia 21 de setembro, onde o Banco Central norte-americano vai anunciar nova subida das taxas de juros e um potencial impacto para os mercados. Se por agora a expectativa é um aumento de 0,75%, colocando as taxas à volta dos 3%, uma subida mais agressiva poderia surpreender os mercados e fazer com que estes respondam de forma mais violenta. Da minha parte, é tudo por hoje. Deixa o teu like no episódio se gostaste do mesmo, subscreve para não perderes futuros episódios, segue-me no Instagram para mais conteúdo durante a semana e aproveita a promoção da Trading 212 para receber uma ação gratuitamente usando o código DIVIDEND. Tens as instruções todas na descrição do vídeo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.